to your feet asking for the blessing of your Spirit. Querido Deus, nós vimos aos seus pés e pedimos por uma bênção no restante desse dia. Please guide us now as we enter another season of study. Por favor, nos abençoe agora ao entrarmos em outro tempo do sábado. For we ask it in Jesus' name. Nós pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. So we're looking at the raising of the temple. A gente está olhando sobre o levantamento do templo. And I'd just like to reiterate the point E eu quero só reiterar o ponto that the understandings that are being set forth here, que os entendimentos que estão sendo colocados aqui, they cannot be obtained through a basic or surface reading of inspiration. eles não podem ser obtidos de uma leitura básica ou superficial da inspiração. You won't get the idea or the understanding Você não vai ter ou obter a ideia ou o entendimento that God is entering into covenant with the people, de que Deus está entrando em aliança com o povo, that the Adventist church is being passed by, de que a igreja adventista está sendo passada and these people who are recognizing what God is doing with the covenant, e que esse povo warrant ou water? who do recognize, Que estavam entendem que Deus está entrando em aliança com o povo, that their present duty is to embark on a process of organization, que o presente dever deles é de estar envolvidos com o trabalho de organização, in preparation to give the midnight cry, em preparação para dar o clamor da meia-noite and to receive the influx of Levites that will come into the movement. e para receber o influxo dos levitas que vão entrar nesse movimento. You won't get that just by reading quotes. Você não vai obter ou entender isso simplesmente por ler textos. These are understandings that have their basis in a particular methodology. Isso são entendimentos que têm sua base em uma metodologia particular. And outside that methodology, E fora dessa metodologia, these understandings are hidden to you. esses entendimentos estão escondidos para você. Right? We've spoken in this movement of the hidden manna. A gente fala nesse movimento, a gente falou nesse movimento sobre o maná escondido. Right? There is bread, Ok? É o pão. there is teaching and doctrine Isso é, existe ensinos e doutrinas that is hidden. que são escondidos. Right? Christ promises to give us of the hidden manna. Cristo promete nos dar do maná escondido. Right? And in order to uncover this manna, in order to dig it up, A fim de descobrir ou cavar esses tesouros e tirá-los para fora, you have to use the right tools. você precisa usar as ferramentas corretas. And the tool is the methodology E a ferramenta é a metodologia of prophetic line upon prophetic line. de linha profética sobre linha profética. So what that requires of us Então, o que isso requer de nós is to be firmly grounded in the understanding that this methodology is correct. é estar firmemente em pé ou assegurados de que essa metodologia é correta. If we're grounded in the understanding that this methodology is correct, Se a gente estiver firmemente assegurados de que essa metodologia é correta, we can be confident a gente pode estar confidentes ou confiantes in the conclusions arrived at through that methodology. nas conclusões que chegam através dessa metodologia. Right? No matter how controversial those conclusions may be. Não importa quão controverso essas conclusões possam ser. Right? So someone once said this to me, Alguém disse para mim, and alguém disse isso para mim. it's correct if you think about it. E isso está correto se você pensar sobre isso. We need not be worried or afraid about conclusions. Nós não deveríamos, nós não precisamos estar com medos nem apreensivos sobre as conclusões. Our concern should be, how did we get there? Nossa preocupação deveria ser como nós chegamos a elas. Right? Your concern should be, is the methodology and the applications correct? A sua preocupação deveria ser a metodologia ou
o método está correto. And once we have confidence in that, the conclusions are what they are. E uma vez que nós temos confiança nisso, as conclusões são o que elas são. We will speak more about methodology, A gente vai falar mais sobre metodologia. but I'd just like us to continue our consideration of the temple. Então eu só quero que a gente continue nossas considerações sobre se levantar do templo. Let's read Acts of the Apostles, page 596. Vamos ler Atos dos Apóstolos, página It's in 332 in Portuguese. 332 em português. That's on page Página, 35. página 35 da apostila. Is that the first one? Yes, Upon the foundation. Should I read the English? I'll read the English, yeah? Yeah, that's the one. That one. Yeah, I'll read the English, then read the Portuguese. Ok, ele vai ler em inglês e eu vou ler em português. It says, upon the foundation that Christ himself had laid, the apostles built the church of God. In the scriptures, the figure of the erection of a temple is frequently used to illustrate the building of the church. Zechariah refers to Christ as the branch that should build the temple of the Lord. He speaks of the Gentiles as helping in the work. They that are far off shall come and build in the temple of the Lord. And Isaiah declares, the sons of strangers shall build up thy walls. Sobre o fundamento que o próprio Cristo apresentara, os apóstolos construíram a igreja de Deus. A figura da construção de um templo é frequentemente usada nas escrituras para ilustrar a edificação da igreja. Zacarias se refere a Cristo como o renovo que edificaria o templo do Senhor. Fala dos gentios como auxiliares nessa obra. Aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. E Isaías declara, e os filhos dos estrangeiros edificarão os seus muros. Atos dos Apóstolos 3:2, parágrafo 2. It goes on to say, Ele continua e diz, writing of the building of this temple, Peter says, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. escrevendo sobre a edificação desse templo, Pedro diz, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados na casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. In the quarry of the Jewish and Gentile world, the apostles labored, bringing out stones to lay upon the foundation. In his letter to the believers at Ephesus, Paul said, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Nas pedreiras do mundo judeu e do mundo pagão, os apóstolos trabalharam trazendo pedras para colocar sobre o fundamento. Em sua carta aos crentes de Éfeso, Paulo disse, assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Okay, so this passage brings out a number of key points. Então essa passagem traz uma sequência de pontos. We see an application is made Nós vemos que uma aplicação é feita to the temple being the church, para o templo sendo a igreja, and we as Christians are stones that make up this temple. e nós como cristãos somos as pedras que formam esse templo. And that these stones were cut out of the quarry of the Jewish and Gentile world. E que essas pedras foram cortadas das pedreiras dos judeus e dos gentios. We're going to be making a different application E nós vamos fazer uma aplicação diferente of what the stones represent. do que as pedras representam. We're going to identify the stones as truths Nós vamos identificar essas pedras como verdades and the temple as a message. e o templo
como uma mensagem. And of course, this message is carried by a group of people. E claro, essa mensagem ela é levada por um grupo de pessoas. But before we come to that, Mas antes da gente chegar a isso, it says the figure of the erection of a temple is frequently used to illustrate the building of a church. antes de chegar a isso, diz o texto, a figura da construção de um templo é frequentemente ilustrada, usada nas escrituras para ilustrar a edificação da igreja. Okay? And, okay, so this is the figure we'll be elaborating upon. Então essa é a figura que a gente vai elaborar, sobre a qual a gente vai elaborar. And if you turn to page 36 Então se a gente virar a página para a página 36 and read Acts of the Apostles, e ler Atos dos Apóstolos, a página... it's page 9 in English. No inglês é a página 9, no português não tá zero aqui, algum erro. Mas, So these first few quotes are just reiterating points made in the previous presentation. então, esses primeiros textos só estão reiterando o que foi elaborado na primeira apresentação. All right, so it says, the church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. Diz, a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir em sua missão, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Okay, so the figure of the raising of a temple is illustrating the building of the church. Então, essa figura do levantar do templo ilustra o levantar da igreja. And here we read that the church is organized for service. E aqui a gente lê que a igreja é organizada para serviço. And its mission is to carry a message. E a sua missão é carregar ou levar uma mensagem. Let's look at the next quote. This is from Counsels to the Church, Vamos olhar o próximo texto, que é de Conselhos para a Igreja, page 242. página 247 em português. It says, in the conversion of Paul are given us important principles, which we should ever bear in mind. The Redeemer of the world does not sanction, experience, and exercise in religious matters, independent of his organized and acknowledged church, where he has a church. The Son of God identified himself with the office and authority of his organized church. São apresentados na conversão de Paulo importantes princípios que devemos conservar sempre em mente. O Redentor do mundo não aprova, em assuntos religiosos, ideias e práticas independentes por parte de sua igreja organizada e reconhecida, onde ele tem uma igreja. O Filho de Deus identificou-se com a função e a autoridade de sua igreja organizada. So this is again conveying the idea that Christ operates through his organized church. Então isso de novo transmite a ideia de que Cristo trabalha por sua igreja organizada. And on Acts of the Apostles, page 18, Então no Atos dos Apóstolos, página 10.3, this is a passage that I referenced in our previous study on this line. foi essa a passagem que eu referenciei no nosso estudo anterior naquela linha. It says, it was at the ordination of the 12 that the first step was taken in the organization of the church that after Christ's departure was to carry on his work on the earth. Foi na ordenação dos 12 que se dera os primeiros passos na organização da igreja que, depois da partida de Cristo, devia levar avante sua obra na terra. Okay, so this quote establishes the fact that the church organization is marked after Christ's baptism. Então, essa citação estabelece o fato de que a organização da igreja se dá depois do batismo de Cristo. It was following his baptism that he selected his 12 disciples. Foi seguindo ao seu batismo que ele selecionou seus 12 discípulos. And the selection of these 12 was the foundation of was the first step in the organization of the Christian church. E a seleção dos 12 foi o primeiro passo na organização da igreja. AD 27 parallels 9/11, as we said. O ano 27 paralela 11 de setembro, como a gente disse. So we mark 9/11
organization as beginning in earnest at 9/11. Nós marcamos a organização com seu início Or rather, em say this. 11 de setembro. We mark organization from 9/11. Ou dizer dessa forma, a gente marca a organização desde 11 de setembro. So having laid down these thoughts, Então, tendo colocado esses pensamentos, we're going to look at Solomon's temple. a gente vai olhar para o templo de Salomão. But before we do that, I just want to put in one more contextual piece. Mas antes da gente fazer isso, deixa eu só colocar mais uma informação contextual. Some information that's useful to have in your consideration of this topic. É uma informação que é útil para vocês terem sob consideração nesse assunto. Is the church triumphant perfect? A igreja triunfante é perfeita? Yes, it is. Sim, é. The church triumphant is perfect. A igreja triunfante é perfeita. It's a church that does not deviate one iota from God's will for it. É uma igreja que não se desvia em nada It does not deviate. da vontade one- de Deus. Yeah. Ok. It will do the work that God has appointed for it. Ela vai fazer a obra que Deus a designou para fazer, Right? certo? And it is the church that will be in existence when Christ comes in the clouds of glory. E é a igreja que vai estar em existência quando Cristo vier nas nuvens do céu. The church triumphant does not sin, A igreja triunfante não peca. does it? Ela peca? Não. Right. Now, there's something to reconcile Existe algo para reconciliar, because when we look at the lines, porque quando a gente olha para as linhas, they're teaching us this, right? elas estão nos ensinando isso, certo? I think it was covered yesterday. Where do we mark sanctification? Algo que foi ensinado ontem. Onde a gente marca santificação? Second step. The second step, É o segundo passo, which in our line is when? que na nossa linha é quando? 9/11, that was covered yesterday, right? 11 de setembro. Isso foi coberto ontem, certo? Yes, because I thought I remembered it. Porque eu acho que eu me lembro disso, certo? So if we look at the 3 steps of the everlasting gospel Se a gente olha para os 3 passos do Evangelho Eterno, as illustrating the development of this person, of the church triumphant, como ilustrando o desenvolvimento dessa pessoa ou dessa igreja triunfante, right? How is it como é that this perfect church que essa igreja perfeita, that is growing in sanctification since 9/11 que está crescendo em santificação desde 11 de setembro, is comprised of people who are less than sanctified? é composta de pessoas que são não santificadas ou menos santificadas, Who are less than sanctified? que são menos do que santificadas. Como é isso? Do you get it? Vocês entenderam? Right? There are wheat and tares among us. Existem joio e ervas daninhas e trigo. Existe joio e trigo entre nós. Right? And which is the reason why there are all these shakings happening in the movement. Que é a razão porque todas essas sacudiduras acontecem dentro do movimento. Right? How is it that this perfect church is comprised of 2 classes? Então, como é que essa igreja perfeita é composta de 2 classes? And mind you, we're defining sin here in prophetic terms, E a gente está definindo pecado aqui em termos proféticos. because what we're being tested on is a prophetic message. Porque o que a gente está sendo testado é numa mensagem profética. Right?
So when we're identifying sin, Então, então, ao identificarmos o pecado, we are talking about prophetic sin, a gente está falando de pecado profético, which in this instance would be, false messages, false doctrine, error. então que nesse sentido seria falsas doutrinas ou erro. But in any case, there are two classes in the movement. Mas em qualquer caso, ou em todos os casos, existem duas classes no movimento. But the church triumphant is perfect. Mas a igreja triunfante é perfeita. And in order to understand this development, E a fim de compreender, entender esse desenvolvimento, we have to understand various lines from God's word. nós temos que entender várias linhas da palavra de Deus. There are a number of illustrations of building a temple in the Bible. Existem várias ilustrações de erigir do templo na palavra de Deus. Which ones can we look at? There's Solomon's temple that we'll be spending time on. Algumas que a gente vai poder localizar. O Templo de Salomão é uma das que a gente vai gastar tempo. But what is maybe the first one in the Bible? Qual talvez é a primeira na Yes, Noah's Bíblia? Ark, right? É a Arca de Noé, certo? Noah, A primeira igreja que a gente localiza na Bíblia. can we liken Noah's Ark to a temple? Será que a gente pode ligar a Arca de Noé a um templo? Yes. Yeah, we need to enter to survive, they say. So this is the ark, Então, isso é a arca, this is the door. e aqui é a porta. Right. Yeah, okay, so the ark we're saying Ah, can be likened to the temple. a arca pode ser ligada ao templo. See it? Okay. And it finish with O. With a O. Yeah, take off the O. Temple. How is the ark similar to the temple? Como que a arca é similar ao templo? As my brother said, you Como- had to enter the ark to be saved. Como meu irmão disse, você precisa entrar na arca para ser salvo. In the same way, if you want to be saved, you have to join the temple. You have to become part of the church. Então, no sentido de que para você ser salvo, você precisa ser parte do templo ou da igreja. And we see that there was the ark, right? A gente vê que havia uma arca, certo? But in distinction to the ark, Pela distinção da arca. Mas diferente da arca, em distinção à arca, we also have the builders, don't we? a gente também tem os construtores, né? And let's read this passage from this one. Vamos ler essa passagem na página 37 de Fundamentos da Educação Cristã, página 504.2. Fundamentals of Education, page 504. Should I read? Yeah. I'll just read the highlighted portion. Eu vou ler a parte que está em negrito. It says, some of the carpenters he employed in building the ark, or rather, I'll read from the sentence before. It says, for 120 years, Noah proclaimed the message of warning to the antediluvian world, but only a few repented. Some of the carpenters he employed in building the ark believed the message, but died before the flood. Others of Noah's converts backslid. The righteous on the earth were but few, and only 8 lived to enter the ark. These were Noah and his family. Eu vou ler uma sentença antes. Durante os 120 anos, Noé proclamou a mensagem de advertência ao mundo antediluviano, mas bem poucos se arrependeram. Alguns dos carpinteiros
que ele empregou na construção da arca creram na mensagem, mas morreram antes do dilúvio. Outros conversos de Noé apostataram. Os justos sobre a terra eram poucos, e só 8 vieram entrar na arca. Estes foram Noé e sua família. Okay, so there were 2 groups of carpenters, were there not? Então haviam 2 grupos de carpinteiros, certo? That Noah employed. Que Noé empregou. They all did the work of building the ark. Todos eles fizeram a obra de construir a arca. They all did the work of building the temple. Todos fizeram a obra de construir o templo. And if we speak in terms of our line, E se a gente falar nos termos da nossa linha, they all participated in the work of organizing the movement. todos participaram na obra de organizar o movimento. Right? They understood organization was present truth. Eles entendiam que organização era verdade presente. And that this organization represented by the ark is the church triumphant. E que essa organização representada pela arca é a igreja triunfante. Right? But among the carpenters that did this work, there were 2 groups. Mas entre os carpinteiros que fizeram essa obra, haviam 2 grupos. There were, how can we describe, would say the wise, Eu poderia dizer que um são os sábios, S A B I O S. A little tick here. on the A, Yeah. and the foolish. E os tolos, T O L O S. O S. E os tolos. They both heard the message, Ambos ouviram a mensagem. right? They both received the prophetic warning message, Ambos receberam a mensagem de advertência profética. right? They both heard it at any rate. Ambos ouviram isso. But this group, what did they do? Mas aquele grupo, o que eles fazem? O que eles fizeram? Although they helped build the ark, they fell away. Embora tenham construído a arca, eles Sim. se apostataram, eles caíram. They didn't enter the ark. Eles não entraram na arca. But then there was another group, Mas havia outro grupo. the wise, who also heard the same message, Os sábios, eles também tinham a mesma mensagem. who participated in the same work. Eles participaram na mesma obra. They entered the ark. Eles entraram na arca. Right? And when the door was shut, Então, quando a porta se fechou, right, we see that they were saved and they were lost. nós vemos que os sábios foram salvos e que os tolos se perderam. Which other biblical illustration gives us this dynamic? Que outra ilustração na Bíblia nos mostra essa dinâmica? Elijah? How Elijah? What? 10 virgins. Alguém sabe? Okay, 10 virgins. I'm familiar with that one. Ok, as 10 virgens é uma das linhas. All right, so there is a bride, Então, existe uma noiva. right? This is the bride. Ok, essa é a noiva. And there is a groom, E existe um grupo. Groom. E existe um noivo. and there's a wedding that's taking place. E existe um casamento acontecendo. And to this wedding, there are guests. E a esse casamento existem convidados. And these guests are virgins. E esses convidados são virgens.
So, the wedding is taking place at the end of the world. O casamento está acontecendo no fim do mundo. And we need to ask ourselves now, each of these symbols, what do they represent? O que nós precisamos nos perguntar agora é o que cada um desses símbolos representa. Right? We have a wedding that's taking place at the close of probation. Nós temos um casamento que está acontecendo no fechamento da porta da graça. In Millerite history, Na história milerita, the call to the wedding, eles são chamados para o casamento. the call to meet the bridegroom, Eles são chamados para encontrar o noivo. was given at the midnight cry. Esse chamado foi dado no clamor da meia-noite. And it was a call to be ready for the wedding on October 22nd, 1844. E existia um chamado para estar pronto So para you can o mark- casamento em 1844. So we mark this wedding as taking place at the shut door. E a gente marca esse casamento acontecendo no fechamento da porta da graça. But there are people preparing for this wedding, Mas há pessoas que estão se preparando para esse casamento. right? Who does the groom represent? Quem é que o noivo representa? Represents Christ, right? Representa Cristo, certo? Who does the bride represent? Quem é que a noiva representa? The church. New Jerusalem, it says, right? Ah. Which is the church triumphant. A Nova Jerusalém, que é a igreja triunfante. N-O-V-O. And Jerusalem is the same. New Jerusalem? With a little thing here. Yeah. A here. No, A? it's a, not O. Okay. Yes. And there are two classes represented as preparing for the wedding. E existem duas classes representadas como estando se preparando para o casamento. The wise, right? As sábias And the foolish. e as tolas. I change for A. It's feminine. A and A. Oh, instead of okay. And then A here. Yeah. Let's read this passage Vamos ler essa passagem. from page 38 of your notes. Na página 38 das notas. And this is taken from Great Controversy, page 426. Isso é retirado do Grande Conflito, página 426. And it says, in the summer and autumn of 1844, the proclamation, Behold, the bridegroom cometh, was given. The two classes represented by the wise and foolish virgins were developed. One class who looked with joy to the Lord's appearing and who had diligently been preparing to meet him. Another class that, influenced by fear and acting from impulse, had been satisfied with the theory of the truth, but were destitute of the grace of God. In the parable, when the bridegroom came, they that were ready went in with him to the marriage. The coming of the bridegroom, here brought to view, takes place before the marriage. The marriage represents the reception by Christ of his kingdom, the holy city, the New Jerusalem, which is the capital and representative of the kingdom, is called the bride, the Lamb's wife. Said the angel to John, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. He carried me away in the Spirit, says the prophet, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Clearly then, the bride represents the holy city, and the virgins that go out to meet the bridegroom are a symbol of the church. In the Revelation, the people of God are said to be guests at the marriage supper. Revelation 19, verse 9. If guests, they cannot be represented as the bride. Christ, as stated by the prophet Daniel, will receive from the Ancient of Days in heaven dominion and glory and a kingdom. He will receive the New Jerusalem, the capital of his kingdom, prepared as a bride adorned for her husband. Having received the kingdom, he will come in his glory as King of kings and Lord of lords for the redemption of the people, who are to sit down with Abraham and Isaac and Jacob at his table in his kingdom.
to partake of the marriage supper of the Lamb. A proclamação "Aí vem o esposo" foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que o aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfazera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Claramente, pois, a esposa representa a Santa Cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo são o símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Apocalipse 19:9. Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa, Cristo. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio e a honra e o reino. Receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se como Abraão, Isaque e Jacó, à sua mesa em seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Okay, so what did this passage tell us? O que essa passagem nos disse? It says the bride is the New Jerusalem, Diz que a esposa é a Nova Jerusalém. which is, I'm saying, is a symbol of the organized church triumphant. E que eu estou dizendo que é o símbolo para a igreja triunfante organizada, That God is preparing. que Deus está preparando. And in this application, the church, which is the people, E nessa aplicação, a igreja, que é o povo, which is you and I, que é eu e você, are represented by these two classes of virgins. são representados por essas duas classes de virgens. And I'm saying that both classes are making some sort of preparation. E eu estou dizendo que ambas as classes estão fazendo algum tipo de preparação. They're both living in anticipation of the wedding. Ambas estão vivendo em antecipação ao casamento. But we see that only one class had made the adequate preparation, had done actually what they needed to do. Vocês conseguem ver que apenas uma classe fizeram a preparação adequada, aquilo que eles realmente deveriam fazer? Right? These two classes represent us who are tarrying, who are waiting for the bridegroom. Essa classe representa nós que estamos tardando e esperando pelo noivo. And we teach that we've been in the tarrying time since 9/11. A gente ensina que a gente está no período do tempo de tardança desde 11 de setembro. But we see no one would argue that the New Jerusalem is anything but perfect. No one would argue that New Jerusalem is not perfect. Ok, ninguém questiona, ninguém discute que Jerusalém não seja perfeita. Right? New Jerusalem is perfect. Nova Jerusalém é perfeita. The church triumphant is perfect. A igreja triunfante é perfeita. The organization is perfect. A organização é perfeita. But there's this development in its history Mas existem esses desenvolvimentos em sua história, where you see two classes of professed virgins, two classes of people, essentially. onde você vê duas classes de pessoas, essencialmente. And we know that while these two classes are together E a for a gente, time, e a gente sabe que essas classes elas estão juntas por um tempo. there comes a point, Então vem um tempo, um ponto, and in this parable, it's a cry goes forth. que nessa parábola um clamor é dado. And those that were ready go into the marriage.
E aquelas que estão prontas And the vão door- para o casamento. and the door is shut upon the foolish. E a porta é fechada sobre as tolas. Right? So we see that final separation Então a gente vê essa separação final being made at the shut door. sendo feita no fechamento da porta. Although we can see it really beginning before. Embora a gente consiga ver que isso realmente começou antes. Right? When the wise, make their way to the marriage, Quando a gente vê as sábias fazendo o seu caminho até o casamento and the foolish go looking for oil. e as tolas indo para comprar óleo. Right? So I'm saying these illustrations are teaching the same thing, E o que eu estou dizendo é que essas ilustrações estão ensinando a mesma coisa, which is that we need to distinguish between the two levels at which to view the development of the church triumphant. que quer dizer que a gente precisa olhar para os dois níveis que a gente vê quanto ao desenvolvimento da igreja. Right? We need to distinguish A gente precisa distinguir between the organized church, the organization, entre a organização ou a igreja organizada and the people that comprise it. e as pessoas que compõem. Right? And what these illustrations are teaching E o que essas ilustrações estão ensinando is that although we're carried through the same process, que embora todas vão pelo mesmo processo, if you look at the development of the church triumphant as a man, se você olhar para o desenvolvimento da igreja triunfante como um homem, and if you look at the steps of salvation in the book Steps to Christ, e se você olha para os passos para a salvação no livro Caminho a Cristo, and there are 7 of them, existem 7 desses passos. or even if you look at the 3 steps of the everlasting gospel, Ou mesmo se você olhar para os 3 passos do Evangelho Eterno, justification, sanctification, and glorification, justificação, santificação e glorificação, you could show that this church structure is carried through those steps. você pode mostrar, ou você poderia mostrar que essa estrutura da igreja é levada através desses passos. But we as individuals, we go through those steps individually as well. E nós, como indivíduos, também vamos através desses passos de forma individual também. Right? So while there's similarities in that respect, Embora, ou enquanto a similaridade é nesse sentido, ou a esse respeito, what these 2 illustrations are teaching is that we must also see the distinction. o que essas ilustrações também ensinam é que a gente precisa ver a distinção. Right? Because identifying this distinction clarifies things for us. Porque identificar essa distinção vai clarificar coisas para a gente. It helps us to understand how this perfect temple is being constructed Nos ajuda a identificar como esse templo perfeito está sendo construído by 2 classes. por 2 classes. But we know, according to these illustrations, Mas a gente sabe que, de acordo com essas ilustrações, although 2 classes participate in this work for a time, embora as 2 classes participam na obra por um tempo, when the work is complete, quando a obra está terminada, right, at the culmination of the work, na culminação da obra, only 1 class remains. apenas uma parte permanece. Does that make sense? Isso faz sentido? Right? I think that's important to understand, Eu acho que isso é importante de se entender, because one can say it is a contradiction porque alguém pode dizer, existe uma contradição, that on one hand we're saying there's wheat and tares among us, que pode ser dito que existe joio e trigo entre nós, but on the other hand we're saying that this church is perfect. mas em contrapartida, a gente diz, essa igreja é perfeita. And I guess I want us to understand it's no contradiction at all. E eu quero que a gente possa entender que não existe nenhuma contradição. Right? Having said that, Tendo dito isto, the level at which we're going to be looking at the building of the temple
O nível em que a gente vai olhar para essa construção do templo is at this level, the organizational level. é no nível da organização. Let's turn to your notes. Vamos entrar de novo nas notas. To page 39. Página 39. So you'll remember I said there are two levels at which we're going to be looking at the symbol of the temple. Então vocês se lembram que eu disse que existem dois níveis nos quais a gente vai estar olhando sobre a construção do templo. And that is from the identification of an organizational process Isso é para desde a identificação do processo de organização and the development of the message carried by that organization. e quanto a o desenvolvimento da mensagem que é levada por essa organização. Those are the two perspectives from which we'll be looking at this symbol. E essas são as perspectivas pelas quais a gente vai estar olhando para o símbolo. And we'll be spending a lot of time looking at this aspect of the development of the message. E a gente vai gastar bastante tempo olhando para esse aspecto do desenvolvimento da mensagem, Because it has very important lessons for us now as we approach the close of probation. porque isso é muito importante para nós agora, ao nos aproximarmos do fechamento da porta da graça. And in our consideration, we're going to begin first with Solomon's temple. E nas nossas considerações a gente vai começar com o Templo de Salomão. I'll say all the temples, Eu vou dizer que todos os templos, from the tabernacle desde o tabernáculo, set up by Moses que foi estabelecido por Moisés, to Solomon's temple, ao Templo de Salomão, the temple after the captivity, o templo depois do cativeiro, Herod's temple, o templo de Herodes, all these lines are teaching the same thing. todas All essas these temples are teaching the same truth, Todos esses templos, essas linhas estão ensinando a mesma verdade, but they're also emphasizing different truths that are not taught in the other illustrations. mas eles também estão enfatizando diferentes verdades que não são ensinadas em outras ilustrações. But we'll spend most of our time looking at Solomon's temple. Mas a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo olhando para o Templo de Salomão. Okay, so I'll begin to lay this out. When Solomon's temple was being built, Quando foi que o Templo de Salomão estava sendo construído? and we'll read some quotes, E a gente vai ler alguns textos, but I'd like us to just talk through it, mas talk about it. mas eu quero que a gente fale sobre isso. In order to build a temple, A fim de construir o templo, what would you need? o que você precisa? Workers, materials. Workers, okay, we're not talking about the workers, okay? Ok, a gente não está falando dos trabalhadores, certo? And speaking of workers, E falando de trabalhadores, Solomon's temple is a third witness to the previous point that I was making. o Templo de Salomão é a terceira testemunha para o comentário anterior que eu estava fazendo. Because you also see two classes of people that build Solomon's temple. Porque também você vê duas classes de trabalhadores que constroem o Templo de Salomão. Some who are sincerely doing it as a religious duty, Alguns que estavam realmente fazendo isso como um dever religioso and some who are motivated by money. e alguns que eram motivados por dinheiro. Right, that's another witness. Even that Moses' temple is a witness. Mesmo o Templo de Moisés é uma testemunha para isso. Because we know they all gave freely to build the tent tabernacle. Porque a gente sabe que todos... They gave what? They all gave freely.
Porque muitos deram de graça para a construção do tabernáculo. They all gave so much that they had to say, stop, don't give anymore. Todos deram tanto que eles precisaram dizer, parem, a gente não precisa mais. But we know of those people, how many of them made it into Canaan? Mas a gente sabe que daquelas pessoas, quantos deles realmente foram a Canaã? So even if you look at the tent tabernacle, there were two classes that built it. Se a gente olhar para a tenda do tabernáculo, a gente sabe que tem duas classes ali. Okay, so we're saying to build a temple, my brother mentioned workers. Okay, you need O que a gente precisa então para construir o templo, Matias? materials. What materials? Que tipo de materiais? Stones. You need stones, right? Those temples then were made of stones. Esses templos eram feitos de quê? De pedras, certo? Certo? Were they not? Não eram? And you had to set a cornerstone. You had to put a Você cornerstone. precisava de uma pedra de esquina. And even Paul identifies that the temple's made of stones. Mesmo Paulo, ele identifica que o templo é feito de pedras. So if you want to build the temple, Então, se você quer construir o templo, you'd have to get stones, você vai precisar obter pedras, right? certo? Where do you get stones from? Where do you get those stones from? Onde é que você pega? De onde você tira essas pedras? A previous quote we read, I think, at least gives us a hint. Eu acho que uma passagem anterior que a gente leu vai nos dar a dica. Em português, em inglês. Let's read. In fact, let's just read. Query. Yeah, the query. On page 39 of your notes, Então vamos ler na página 39 das nossas notas. there's a quote at the bottom of the page. Existe uma passagem bem embaixo da página. Testimonies, volume 6, page 363. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 363. And it says, E aí diz: the place of worship may be very humble, but it is no less acknowledged by God. To those who worship God in spirit and in truth, and in the beauty of holiness, it will be as the gate of heaven. The company of believers may be few in number, but in God's sight they are very precious. By the cleaver of truth, they have been taken as rough stones from the quarry of the world, and have been brought into the workshop of God to be hewed and shaped. But even in the rough, they are precious in the sight of God. The axe, the hammer, and the chisel of trial are in the hands of one who is skillful. They are used not to destroy, but to work out the perfection of every soul. A casa de culto poderá ser muito humilde, mas não será por isso menos reconhecida por Deus. Para os que o adoram em espírito e em verdade, e na beleza da santidade, será como a porta do céu. O número de crentes talvez seja relativamente pequeno, mas será muito precioso aos olhos de Deus. Com o cinzel, o cutelo da verdade, foram cortadas da pedreira do mundo e levados para a oficina de Deus, para aí serem burilados e polidos, cortados e moldados. Mas embora em estado tosco, ele os considera preciosos. O machado, o martelo e o cinzel da provação são manejados por um ser perito e são usados não para destruir, mas para conseguir a perfeição de cada alma. All right, so this passage is identifying that tools are used to cut these stones out of the quarry. Então, essa passagem identifica essas ferramentas que são usadas para cortar as pedras. And these stones, I said, they're cut out of a quarry. E como eu disse, essas pedras, elas são cortadas da pedreira. And it's by messages. In this application, Nessa aplicação, isso é por mensagens. it's messages from God's word São mensagens da palavra de Deus that cuts the believer out of the quarry of the world and brings him to God's church. São essas mensagens que cortam o crente
da pedreira do mundo e traz para a igreja de Deus. Obrigado. But in this application, we're looking at the stones, Mas nessa aplicação que a gente está olhando para as pedras, we're looking at the temple not as a body of people, but as a message. nós estamos olhando para o templo não como um corpo de pessoas, mas como uma mensagem. So, from this perspective, there's a message, Então, a partir dessa perspectiva, existe uma mensagem. and there's this process which is described as stones being cut out of the quarry. Então, e existe esse processo que é identificado como pedras sendo retirados ou cortados da pedreira. If the complete temple is a message, Se o templo completo é uma mensagem, we need to identify what the stones that make up that temple represent. a gente precisa identificar o que as pedras que formam esse templo representam. Do you have any thoughts about that? They're saying us. No? Não, não somos nós. Remember the perspective from which we're making this application. Lembre-se da perspectiva que a gente está fazendo a aplicação. We're not looking at this as a body of people. A gente não está olhando para isso como um corpo de pessoas. Or let me say, we're not making Paul's application. A gente não está fazendo a aplicação que Paulo fez. Right? Paul is saying the temple is the church, Paulo está dizendo que o templo é a igreja and we are the stones that make up the church. e nós somos as pedras que formam a igreja. We're saying the temple is a message. A gente está dizendo que o templo é uma mensagem. And each stone is part of the message. Each stone is part of the message. Does that make sense? Cada pedra é parte da mensagem. Faz sentido isso? No? Yes. Okay, Faz so sentido. Cada pedra é parte da mensagem. Foi isso que Gustavo disse. let's look at things from that perspective. Vamos olhar para as coisas a partir dessa perspectiva. If we're looking at the temple as this, the third angel's message, Se a gente está olhando para o templo como a terceira mensagem angélica, right, the midnight cry message, certo? O clamor da mensagem, a mensagem do clamor da meia-noite. if the temple represents the complete message, Se o templo representa a mensagem completa, the stones that are used to build this temple, as pedras que são usadas para construir este templo, these represent concepts, principles, and truths. eles representam conceitos, princípios e verdades. Right? What are you going to use those stones to do? What's the first thing that you do once you have the stones? Qual a primeira coisa que você faz quando você tem essas pedras? You gather them. You gather. You gather them and you lay what? Você coloca elas Foundation. no fundamento. Você faz um fundamento. How do you spell that? Sorry. F-U-N-D-A-M-E-N-T-O. So there are a body of truths in this message that we refer to as the foundations. Então existe um corpo de verdades nessa mensagem que a gente se refere a eles como sendo o fundamento. O fundamento. And we're going to identify what these foundational truths are. E a gente vai identificar o que essa verdade fundamental é ou são. Right? The foundations are a body of truths. Esses fundamentos são o corpo de pedras. But before you lay the foundation, Mas antes que você lance os fundamentos, you must gather the stones that you're going to use to lay that foundation. você precisa juntar as pedras que você vai usar para lançar os fundamentos, Right? certo? If the foundation represents a body of truths, Se os fundamentos representam um corpo de mensagens, the stones represent verdade. the concepts, principles, and truths that are used to build the foundation. as pedras representam os conceitos, princípios
e verdades que formam esses fundamentos. right? The individual concepts, principles, and truths. Os conceitos e princípios individuais. Does that make sense? Faz sentido? Right. And if the building of a temple is illustrating the development of this message, Se a construção do templo foi ilustrado como um desenvolvimento dessa mensagem, as we can trace the development of this message from the time of the end onwards, então, quando a gente consegue traçar o desenvolvimento dessa mensagem do tempo do fim em diante, we see Solomon's temple is illustrating this development. From the time of the end, this is when the stones begin to be gathered. a gente vê o templo de Salomão podendo ilustrar isso, e o tempo do fim é quando essas pedras começam a ser ajuntadas. Then there comes a point when the foundation begins to be laid. Então vai chegar um tempo onde os fundamentos vão começar a ser lançados. Then there comes a point when the temple building starts going up. Vai chegar um ponto onde a erição, o levantamento do templo começa a acontecer. And there comes a point when the temple is dedicated E chega um tempo onde o templo vai ser dedicado and it begins to do its work. e ele começa a fazer a sua obra, o seu serviço. All these are illustrating phases in the development of this message. Tudo isso está ilustrando fases no desenvolvimento dessa mensagem. So Solomon used stones to build the temple, to lay the foundation and build the temple. Então Salomão usou pedras para lançar os fundamentos e construir o templo. And I'll ask that you bear with me. We're going to read some quotes. What? I'll ask that you follow. We're going to establish this in some quotes. I'll ask that you follow me. Ok. Eu quero que você siga o que eu estou fazendo, porque eu vou ler citações. We'll read some quotes that establish this idea. A gente vai ler alguns textos que estabelecem essa ideia. But in any case, when you are cutting stones out of a quarry, Em todos os casos, quando é que quando você estiver cortando essas pedras da pedreira, how many of us have been to a quarry? quantos de nós já foi a uma pedreira? Okay, so a lot of us have been to a quarry. Então, muitos de nós já foi a uma pedreira. How is it? Como é? How would you describe the environment? Como é que você descreve o ambiente? Is it a place that's nice you can rest in peace and quiet? É um lugar legal que você pode ter, assim, descansar e ter paz ali? No, it It's isn't. dirty. Noise. It's very noisy, É muito barulhento. right? So when you're using hammer and chisel to cut the stones out of the quarry, Então, quando você está usando o cinzel e That's uma marreta para cortar essas pedras do local, that's a process characterized by noise. esse processo é caracterizado por barulho. How do you spell that? Barulho. R-U-I-D-O. It's a process characterized by noise. É um processo caracterizado por barulho. Now, looking at noise as a prophetic symbol, Então, olhem para esse barulho como um símbolo profético. where does the Bible locate noise as a prophetic symbol in our line? Onde que a Bíblia coloca esses barulhos como profético, um símbolo profético na nossa linha. All right, so we need to bring in another line to confirm this point. Então a gente vai trazer uma nova linha para confirmar esse ponto. Eles disseram Ezequiel 37. We're saying before the foundation is laid, A gente diz que antes que os fundamentos sejam colocados, and if you're familiar with other lines, se você está familiarizado com outras linhas, such as the seven thunders, assim como as dos 7 trovões, or even the reform lines, ou até mesmo as linhas de reformas, you have an idea of where the foundation is put in place in the line. você tem a ideia de como o fundamento é colocado numa linha de reforma. But we've identified this development that precedes that, Mas a gente identificou esses desenvolvimentos que precedem a isso. and we need to locate it in our line, find out where does this development take place. A gente precisa localizar isso em nossa linha e colocar onde isso acontece, esse desenvolvimento acontece. And as we look at the characteristics of this development,
E quando a gente olha para as características desse desenvolvimento, we can use those characteristics to locate it in our line. a gente usa essas características para localizá-las em nossa linha. So we have to go to Ezekiel 37 Então a gente tem que ir a Ezequiel 37 and read verses 7 to 8. e a gente lê o verso 7 ao 8 And this is on page 40 of your notes. e está na página 40 das suas notas. We'll read verses 7 to 8. A gente vai ler o verso 7 ao 8. And Ezekiel 37 gives us a line Se Ezequiel 37 nos dá uma linha which teaches a number of things. que ensina uma série de coisas, One, it's teaching, it's another illustration of the development of the church triumphant. é uma outra ilustração do desenvolvimento da igreja triunfante. And it's described as the raising up of an army. E é descrita como um levantar ou levantamento de um grande exército. Ezekiel is brought to a valley of dead, dry bones. Ezequiel é levado a um vale de ossos secos. And these dead, dry bones, they're called the house of Israel. E esses ossos secos, eles são chamados a casa de Israel, They're his people. que são o seu povo. But then the prophet is told to prophesy, Mas então o profeta é dito para profetizar. and we see that these dead, dry bones come together. E a gente vê que esses ossos secos, eles se ajuntam. And he's told to prophesy again. Então ele é dito, profetize de novo. And these dead bones that were made into bodies, Então esses ossos secos, eles são feitos em corpos. they come to life and stand as a mighty army. Eles vêm à vida e se levantam como um exército poderoso. And that's illustrating the development of this movement. Isso ilustra o desenvolvimento desse movimento. If you read verses 7 and 8, it says, So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Okay, so it's saying that this first prophesying Então a gente está dizendo que esse primeiro ato de profetizar represents the first angel's message. representa a primeira mensagem angélica. Right, this is the first prophesying of Ezekiel 37. Emei. Huh? Emei, the other Emei, way okay. around. And we see that there's a voice, Então a gente vê que there's a noise rather, existe um ruído, certo? and a shaking. E um rebuliço, ou no inglês diz sacudidura. R-E-B-U-L C, no, I-C-O. And there is a little thing here. Yes. Okay. Em inglês é sacudidura. And then the bones come together. Então os ossos se ajuntam. So we see that the noise A gente vê que esse ruído is located in the history of this first prophesying. é localizado na história dessa primeira profecia. But in order to understand this more clearly, we're going to have to talk about this line a bit more. Mas a fim de entender isso de forma mais clara, a gente vai precisar falar da linha de cima um pouco mais. So if you look at Ezekiel 37, the first prophesying, Se você olha para Ezequiel 37, a primeira profecia, it says it produces a noise. diz que produz um ruído. Now that word noise there, E essa palavra ruído aí, if you look in your Strong's Concordance, se você olha para concordância Strong, it also means a voice.
também significa uma voz. So there's a voice, there's a message. Então existe uma voz, existe uma mensagem. And this message causes a shaking. E essa mensagem causa uma sacudidura. And Ellen White says it is the counsel of the true witness to the Laodiceans that causes the shaking. A irmã White diz que é o conselho da testemunha verdadeira a Laodiceia que causa a sacudidura. And this shaking results in the development of a body of people. E essa sacudidura resulta In the development of a group of people. No desenvolvimento de um grupo de pessoas. So, if we're identifying this first prophesying as the first angel, E se a gente está identificando essa primeira profecia como a primeira mensagem angélica, is there a voice being brought to view in this history? existe uma voz sendo traga em perspectiva nessa história. That can be identified as the counsel of the true witness to the Laodiceans. Isso pode ser identificado como o conselho da testemunha verdadeira para os laodiceanos. Yes, there is. There's the first angel, Existe e é a primeira é o primeiro anjo, which is Daniel 11:40-45. que é Daniel 11, 40 a 45. This message is unsealed. This is the first angel's message. Essa mensagem ela é aberta, é a primeira mensagem angélica And it causes a shaking. e causa uma sacudidura. And you can look at this shaking at a number of levels. E a gente pode olhar para essa sacudidura em diferentes, You can uma série de diferentes look at níveis. the history of how these verses first came to be published. A gente pode olhar para a história de como essas verdades chegaram à história. They were published in a series of articles in Our Firm Foundation, in a series of articles by the independent ministry Hope International. Ok. Essas verdades foram publicadas em uma série de artigos de um ministério independente chamado Hope International, That Elder Pippinger was working for at the time. que o ancião Pimpinger estava trabalhando naquele tempo. And they published a magazine called Our Firm Foundation. E eles publicaram essa revista que se chamava Nosso Firme Fundamento. And the understanding of Daniel 11:45 was put out in a series of articles in Our Firm Foundation. E o entendimento de Daniel 11, 40 a 45 foi colocado em uma série de 11 artigos nessa revista Nosso Firme Fundamento. I understand they were published from between 1991 and 1992. I understand they were published from 1991 to 1992. Sendo publicados em 1991 e 1992. And it caused a shaking. Então isso causou uma sacudidura. It caused a shaking right there within that ministry, Causou uma sacudidura bem ali, dentro daquele ministério. as there was a division between the leadership and the staff. Como houve uma divisão entre a liderança e os funcionários. One group doing all they could to get this understanding set aside, Um grupo queria que esse entendimento fosse rejeitado e colocado de lado. and one group praying for each article to go out. E o outro grupo pedia para que cada artigo pudesse ir adiante, sair. And that shaking ended in Jeff Pippinger being removed from Hope International. E essa sacudidura resultou no irmão Pimpinger sendo removido desse ministério Hope International. But we also see a broader shaking taking place in that history, Mas a gente também vê uma sacudidura mais ampla acontecendo nessa história. because what was taking place in Adventism at that time? Porque o que estava acontecendo no Adventismo naquele tempo? What's the big issue in Adventism today? Qual é o grande assunto, a grande discussão no Adventismo hoje? I don't know about Brazil, Eu não sei sobre o Brasil, but I can tell you in North America, mas eu posso te dizer que na América do Norte, the issue causing serious divisions in the Adventist church o assunto que está causando uma séria divisão dentro da igreja adventista is the issue of women's ordination, é o assunto da ordenação de mulheres. right? Certo. It's a very divisive issue. É um debate muito quente. Right. It gets people very angry. As pessoas ficam muito nervosas com isso. But back in the late 80s, early 90s, Então, voltando no final
dos anos 80, do início dos anos 80, início dos 90 e final dos 80. The Obrigado. big issue, or one of the big issues, O grande problema, ou um dos grandes problemas, was independent ministries, foi o assunto de ministérios independentes. right? Even that the conference issued statements on independent ministries. Mesmo com os relatos ou os relatórios da conferência quanto a movimentos independentes, And ministérios in independentes. that statement, Hope International is mentioned by name. E esse relatório, nessa carta, Hope International foi citada por seu próprio nome. And one of the things that they cite as being the issue with these independent ministries E uma das coisas que eles disseram ser o problema com esses ministérios independentes is what they call their problematic applications of prophecy. foi o que eles chamam da aplicação problemática de profecia que eles tinham. And later on, in years later, Então, mais tarde, anos depois, you can read of the interactions that Jeff had with certain theologians. você pode ler sobre as interações que Jeff teve com alguns teólogos. Right? So this message definitely caused a shaking. Então, essa mensagem definitivamente causou sacudidura. And we see a body of people coming together. E a gente vê um corpo de pessoas se reunindo. We start to see the development of a body, A gente começa a realmente ver o desenvolvimento de um corpo, right? certo? But this body is not yet alive. Mas esse corpo ainda não está vivo. Right? So I'm out of time. Então, eu estou já fora do meu tempo. I'm saying this first prophesying A gente está vendo essa primeira profecia is covering the history of the first angel, está cobrindo a história do primeiro anjo, which is 1989 to 9/11. que é 1989 a 11 de setembro. This is where noise is located as a prophetic symbol. Isso é onde esse ruído é localizado como um símbolo profético. So what we're going to do when we come back, Então, o que a gente vai fazer quando voltarmos, we're going to finish this line, nós vamos finalizar essa linha and then we're going to come back to the line of Solomon's temple. e a gente vai voltar à linha do Templo de Salomão. And we're going to say that if stones represent individual concepts, principles, and truths, Então, a gente vai dizer que se pedras representam princípios, conceitos ou verdades that were put in place from 1989 to 9/11, the history of the first angel, que foram colocadas em lugar de 1989 a 11 de setembro, a história do primeiro anjo, we should be able to identify what those stones were. nós deveríamos estar prontos ou capazes de identificar o que essas pedras são. Right? And by identifying those stones, we can identify what is it that we need to understand. E ao identificarmos essas verdades, what did you say last? What it is that we need to understand. O que é isso que significa que a gente precisa entendê-las? Right? We can identify the stones that we need to understand, O fato de que são pedras e que nós precisamos entender. and we'll do the same with the foundations. Quais são as pedras que nós precisamos entender e como são colocadas no fundamento? What are these truths that are the foundations of this movement? Quais são essas verdades que são os fundamentos desse movimento? Because we need to understand what the foundations are. Porque nós precisamos entender o que os fundamentos são. And we need to have a working understanding of the stones used to build them. E nós precisamos ter um conhecimento, working understanding, Of the stones used to build them. um entendimento completo dessas pedras que estão fazendo parte da construção. Okay, so tomorrow we will recap and continue. Então amanhã a gente vai recapitular e continuar. Let's close the prayer. Vamos fechar com uma oração. Father in heaven, we thank you for your word. Querido Deus, te agradecemos por sua palavra. We thank you for the hours of the Sabbath that have come to a close. Agradecemos pelas horas do sábado que estão chegando ao fim. Lord, we ask that you may be with us through the remainder of this convocation. Pedimos que o Senhor esteja conosco através dessa convocação. May we not come away unchanged, dear Father.
que nós não vamos embora, iremos embora não sendo transformados. Lord, grant us all a good night's rest. Por favor, nos garanta uma boa noite de sono Help us to be refreshed in the night season e que possamos ter um refrigério na sessão da noite, for a new day of prayer, of fellowship, and of study. para um novo dia de oração, de comunhão e de estudo. For we ask it in Jesus' name. Pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.